Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, curso Fisioterapia. Videoaula sobre aerossol terapia em pacientes mecanicamente ventilados. Realizado por Rodrigo Queiroz, Lara de Souza Pinto, Luciana Santos de Albuquerque e Manuela Meira Santana. Aspectos gerais da aerossol terapia. A aerossol terapia consiste na administração de substâncias por via inalatória com fins terapêuticos diretamente nas vias aéreas. A resposta à inaloterapia depende das características do aerossol, da técnica de inalação e das características intrínsecas de cada paciente. Os principais objetivos da terapia inalatória são deposição de fármacos diretamente no sítio de ação do trato respiratório, redução de efeitos colaterais dos fármacos utilizados, alteração da reologia do muco através da hidratação das secreções, facilitando assim a higiene brônquica, e utilização como meio de diagnóstico nos testes de broncoprovocação e cintilografia de inalação pulmonar. Os aerossóis terapêuticos são indicados principalmente em presença de doenças que acometem a estrutura e a luz dos brônquios, tais como asma, DPOC, fibrose cística, bronquiectasias, prevenção da hiperreatividade brônquica, dentre outras. A penetração e a deposição do aerossol nas vias aéreas depende de vários fatores. O primeiro deles se refere às características físicas das partículas. Para que atinjam as vias aéreas inferiores, elas devem apresentar diâmetros entre 0,5 a 5 nanômetros, pois nesse intervalo elas são consideradas respiráveis. Entretanto, se a pretensão for atingir vias aéreas de maior calibre, as partículas devem ser maiores, entre 6 e 10 nanômetros. Além disso, as partículas possuem características higroscópicas, ou seja, absorvem moléculas de água, aumentando assim de tamanho, o que causa impactação precoce nas vias superiores. Com relação à anatomia das vias aéreas, observa-se que a heterogeneidade do trato respiratório gera diferentes fluxos, o que, por sua vez, irá influenciar na deposição de aerossóis. Fluxo laminar favorece a distribuição, enquanto que fluxo turbulento gera impactação. O padrão ventilatório deve ser otimizado para que se alcance os benefícios da aerossol terapia. Portanto, o fluxo, o volume, o tempo inspiratório, a pausa pós-inspiratória e o tempo expiratório são determinantes para uma boa deposição. Esses aspectos serão abordados com mais especificidades da terapia durante a ventilação mecânica. Algumas medicações são comumente utilizadas na aerossol terapia, tais como broncodilatadores, corticoides, prostanoides, surfactantes, mucolíticos e antibióticos. A terapia inalatória é feita por meio de aparelhos geradores de aerossol, sendo eles os nebulizadores a jato, que são divididos em 3 categorias: débito contínuo, ventilação assistida e os dosimetrados, os nebulizadores ultrassônicos, os nebulímetros dosimetrados, que também são conhecidos como bombinha, e os liofilizados, conhecidos como inaladores de pó seco. A aerossol terapia em pacientes mecanicamente ventilados. A administração de fármacos por via inalatória em pacientes em ventilação mecânica é mais delicada. Isto ocorre porque o depósito de aerossol no tubo endotraqueal ou no traqueóstomo e no circuito mecânico reduz significativamente a fração de aerossol que atinge o trato respiratório inferior. Essa redução pode ser agravada pela umidade no circuito e pelo reduzido calibre do tubo endotraqueal. O nebulizador pode ser utilizado apenas durante a inspiração ou continuamente, porém, a nebulização durante a inspiração é mais eficiente, pois o uso da forma contínua pode adicionar o fluxo de ar no circuito do ventilador, alterando a ventilação desejada, aumentar a perda de aerossol e alterar a sensibilidade do ventilador, sendo necessário ajustá-la quando o paciente não consegue desencadear o disparo. O fluxo de ar deve ser entre 6 e 8 litros por minuto, pois os fluxos altos aumentam a turbulência e assim aumentam a impactação inercial das partículas, comprometendo a entrega de aerossóis. O dispositivo de umidificação deve ser colocado no ramo inspiratório do circuito, a uma distância de 30 centímetros do tubo endotraqueal ou do traqueóstomo,
pois o circuito atua como espaçador para o acúmulo de aerossol entre as respirações. Em relação aos nebulímetros, estudos mostram que sua associação com o espaçador resulta em maior fornecimento de aerossol. Ele deve ser conectado no ramo inspiratório, próximo ao adaptador Y, e com volume corrente acima de 500 ml. Deve ser agitado antes da administração e sincronizado com o início da inspiração, com mais de 15 segundos entre as atuações. Os nebulímetros MIDI, além de ser mais eficazes que os nebulizadores, reduz a incidência de infecções do trato respiratório. Considerações gerais sobre a aerossol terapia. O umidificador deve ser retirado do circuito, pois a presença de umidade e calor reduz em torno de 40 a 50% a eficácia do fornecimento de aerossol. A utilização de modos espontâneos, como o CPAP, pode aumentar a entrega de aerossol em até 30%. Devem ser utilizadas válvulas unidirecionais, que permitam a liberação de névoa apenas na fase inspiratória. A frequência respiratória deve ser ajustada na faixa de 12 incursões por minuto, pois o aumento da frequência respiratória diminui a deposição, devido à diminuição do volume corrente. Deve ser instituída pausa inspiratória, para favorecer a deposição de aproximadamente 10 segundos. A forma de onda descendente é melhor na distribuição do aerossol, pois a onda quadrada gera maior turbulência. Entretanto, a forma da onda tem mais influência na nebulização do que na eficiência do MIDI. Os parâmetros originais devem ser reprogramados ao final da terapia. Deve-se realizar a adequada asepsia do material, evitando a contaminação e disseminação de infecções. Referências utilizadas para a composição da videoaula. Muito obrigada.